finalizando o texto de hoje, esta é a misericórdia infinita do Senhor. Nós temos neste evangelho, que é o mesmo de todos os anos litúrgicos. Nós temos o ano ABC, já expliquei para vocês. Ano A se lê Mateus, ano B Marcos, ano C Lucas. E João entra nas grandes festas. Este evangelho de Jesus, João 20, aparecendo a Tomé, primeiro aos 10, Judas não estava, claro, morto, ele repete-se todos os anos. É um evangelho que não se troca pela beleza, pela profundidade e pelo ensino que ele nos traz. Aqui nós temos que no primeiro dia da semana, aqui é o presente de Deus para todos nós, que é o domingo. O primeiro dia da semana, ele vem depois do Shabat judaico, do descanso do judeu, é o dia da nova criação, por isso que o primeiro dia da semana, ele é o 8º dia, e o Senhor se manifesta aos seus discípulos, não no Shabat. Nós não somos sabatistas, quem guarda o sábado é o judeu, o cristão, ele guarda o domingo, e Jesus não se manifesta no sábado. Sempre as aparições de Jesus no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades, no cenáculo, onde os discípulos estão, é sempre no primeiro dia da semana. É um presente que o Senhor nos deu, o dia do domingo. Nós temos um escrito maravilhoso do Papa João Paulo II, quem não leu, vale a pena ler, se chama Dies Domini. É uma carta, o dia do domingo. E João Paulo II vai mostrar o grande presente que nós ganhamos do Senhor, que é celebrarmos o primeiro dia da semana. Começando a semana com o dia mais importante. É por isso que amanhã se chama segunda, porque é o segundo dia depois do mais importante. Terça é o terceiro dia depois do mais importante. Sexta é o sexto dia depois do mais importante. Na reforma gregoriana, não havia o sábado, havia a sétima-feira, que seria o sétimo dia, depois do mais importante, aí voltaria o Dies Domini, que é o domingo. Tiraram a sétima-feira e mantiveram o sábado, o Shabat. Lembrando que a nossa fé cristã, ela é oriunda da fé judaica, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Deus descansa no sétimo e ele recria o mundo no 8º ou no primeiro. Por isso que o nosso calendário se fala assim: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é? Então a semana, ela começa no domingo. As pessoas falam: não, mas a semana não começa na segunda? Não, segunda começa a rotina, é o trabalho, é o estudo. No domingo, este dia que nós temos de descanso, um dia mais parado, um dia que em tese não seria de trabalho, é para rememorarmos o descanso de Deus na nova criação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos darei descanso. Jogai no meu coração a sua miséria, ó miserável. Por isso, o domingo da misericórdia. E Jesus aqui na sua aparição, ele muda radicalmente o coração daqueles homens. Meus irmãos, prestem atenção, é normal, e todos nós já tivemos, temos e teremos momentos de tristeza, momentos de vazio, momentos de angústia. O que não pode acontecer é você identificar a sua vida com o momento. Ao invés de você falar: hoje eu estou triste, aí você vai trocar por sou. Eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa angustiada. Eu sou uma pessoa infeliz. Isso não combina com os seguidores de Cristo. Porque a sua ressurreição e a certeza da sua vitória sobre a morte, ela transforma o nosso coração de medo, de angústia, de solidão, para um coração alegre, um coração sorridente, um coração misericordioso. Nós temos no Evangelho proclamado a mudança rapidamente do estado emocional daqueles discípulos, dos apóstolos. Aqui está no versículo 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, discípulos medrosos, discípulos angustiados, discípulos escondidos, Jesus se põe no meio deles. Aqui é preciso entender uma coisa, e certamente todos já o sabem. O que é meio?
O que é meio? Meio é o lugar onde ao seu redor todas as distâncias são iguais. Isso é meio. Você está no meio de alguma coisa, ao seu redor todas as distâncias são iguais. O que significa? Jesus apareceu no meio deles, e não Jesus apareceu no canto, ou Jesus aparece em cima de um móvel, ou talvez sentado à mesa, ou numa almofada. O que os evangelistas colocam? Meio. Outra palavra para meio é centro. A igreja é aquela comunidade que se reúne em torno de Jesus, e em torno de Jesus todos nós somos iguais. É por isso que ele vai dizer que ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está. E quando Jesus aparece, e aparece no meio, olha o que a leitura vai dizer. Jesus disse: Shalom, paz, harmonia. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que está nas mãos, nos pés e no lado de Jesus? As santas chagas. As santas chagas não são feridas de dor, são marcas de amor e misericórdia. Quando Jesus mostra as suas santas chagas, ele está dizendo para você e para mim: vede o quanto eu te amo, vede aonde eu cheguei por você. Ele mostra as santas chagas, ele mostra o lado, que é onde entrou a lança, a entrada para o seu coração. Teologicamente, biblicamente, a pergunta seria: mas por que Jesus tem que mostrar a chaga? Porque o rosto de Jesus agora era um rosto transfigurado, um rosto ressuscitado, um rosto divinizado, o chamado corpo glorioso. Você olha para o rosto de Jesus, é ele, mas ao mesmo tempo parece com ele, ao mesmo tempo não é. Então não tem como reconhecer Jesus olhando apenas para o seu rosto. Então Jesus, ele mostra as chagas, ele mostra o lançaço do lado. Por que isso, meus irmãos? Porque não é um fantasma. Porque não é um fantasma. E aquele corpo que eles estão vendo não é um outro corpo, é o mesmo corpo que foi pregado na cruz. Por isso, as santas chagas. Quando eles, olha, aqui tem 3 coisas que a gente tem que aprender. Jesus, ele toma a iniciativa. Não são os discípulos que falaram: entra Jesus. Jesus é que toma a iniciativa é dele, primeiro ponto. Segundo ponto, ele se põe no meio, ele quer ser o centro da nossa vida. Responda para você, meu caro: o centro da sua vida é Jesus? E ao redor deste centro, as outras coisas vão se organizando. Quais são as outras coisas, padre? A sua família, o seu namoro, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua academia, o seu descanso, o seu lazer, o cuidado com a sua saúde, a sua parte financeira, as suas emoções, os seus amores, as suas amizades, os seus sonhos, seus projetos, etc, 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 e põe etc nisso. Mas cuidado, meus irmãos, porque a peça maior do tabuleiro se chama Jesus Cristo. E esta peça, ela não se encaixa depois das outras. Ela é a primeira a ser colocada. As outras se encaixam em torno dela. Sabe o que é o problema de muitos corações? Eles vão organizando todas as outras peças. Quando eles vão colocar a peça de Jesus, ela não cabe mais, porque ela é a peça maior. E o interessante é que quando você coloca a peça maior, as outras se encaixam. Se você coloca as outras, Jesus não se encaixa. Quem você está tendo uma vida em torno de quem? Quem é o centro da sua vida? Aí nós vemos pessoas perdidas, infelizes, frustradas, porque perderam o centro. Ah, padre, me dá uma bênção. Eu estou mal demais. Nossa, estou pensando até em tirar minha vida. O que aconteceu, meu filho? Tanto que tragédia que foi essa? É isso mesmo, padre, uma tragédia. Foi uma desgraça mesmo. Meu Deus, qual que foi essa desgraça? Minha namorada me abandonou. Não me quer mais. E eu não tenho mais sentido para viver. Eu não digo, mas eu queria dizê-lo abertamente. Está vendo? É assim que acontece quem coloca a namorada no centro da sua vida. É assim que acontece. Ah, padre, o centro da minha vida são os meus filhos. É o meu filho, a minha filha, a minha princesa. Aí ou o filho viaja, ou muda de cidade, vai fazer uma faculdade, ou não quer saber da família. Infelizmente, alguns perdem a vida. O pai e a mãe perdeu todo o sentido. Ah, padre, não tem sentido de viver mais não. Sabe por quê? Porque o seu centro era Cristo, era uma pessoa. Pessoas vêm, pessoas vão. Infelizmente,
A lei aqui se inverteu. Você que deveria ter sido enterrado pelo seu filho, aconteceu algo que o seu filho foi primeiro. Você perdeu o seu sentido. Quando os empresários, meus irmãos, naquela crise na Bolsa de Valores norte-americana, tiraram a vida porque perderam milhões. Então acharam eles no escritório com um tiro na cabeça. Por que eles perderam a vida? Porque o centro não era Cristo, o centro era o dinheiro. Pessoas que cultuam o próprio corpo. O centro sou eu. A minha beleza não tem limite. E a pessoa vai, até que chega numa hora que não adianta mais. Chega numa hora que ela tem que assumir o peso da idade. Aí vem a depressão, vem a solidão, já não sai, não tem alegria. Por quê? Porque o centro não era Cristo. Quando o centro é Cristo, as coisas vão se organizando. Então aqui Jesus toma a iniciativa. É Ele que está falando para você: eu quero ser o centro da sua vida, porque você se tornou o centro da minha pela obediência do meu Pai. Se tornar centro da vida de alguém é você colocar coração com coração. Por isso que o verdadeiro abraço, ele é uma pessoa com a mão direita mais para cima, o esquerdo para baixo, o outro é posição inversa. Aí vocês se abraçam. Há um ditado medieval que vai dizer: olhando para Jesus na cruz, você poderia perguntar, por que ele está com os braços abertos? Alguém responderia, porque ele está pregado. E os teólogos responderiam, não, porque não tem quem o abrace. Ele ficará com os braços abertos até que alguém o abrace, ele possa fechá-lo na sua misericórdia. Há um ditado lindíssimo numa lápide de um cardeal italiano, escrito assim, embaixo da cruz: Jesus morreu com os braços abertos para abraçar a todos e com as mãos pregadas para não castigar ninguém. Braços que abraçam, mãos que não estão dispostas a castigar. Isto é misericórdia. Então Jesus toma a iniciativa, ele se coloca no meio e ele tem uma palavra para você. Jesus aparece, Jesus se põe no meio, Jesus tem uma palavra. Na sua vida, se você reconhece Jesus na palavra e no pão, Emaús, se ele é o centro da sua vida, experiência cristã, espiritualidade, se você ouve o que ele vai dizer, o seu coração muda. Jesus disse para os discípulos: a paz esteja convosco. Olha o versículo 20b. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Versículo 19, os discípulos estavam com medo. Versículo 20b, os discípulos se alegraram. Qual é a vida que você está tendo hoje? É uma vida de medo ou de alegria? É uma vida feliz ou triste? É uma vida realizada ou frustrada? A resposta é: tudo depende aonde você colocou o Cristo. Se Ele está no centro, Ele que tomou a iniciativa, Ele tem uma palavra e o seu coração mudará. Ele vai tirar o seu medo, a sua tristeza e vai te colocar no lugar a alegria. Este evangelho, meus irmãos, nós temos os presentes, os dons da misericórdia. Os dons da misericórdia. E qual é o primeiro dom da misericórdia? A presença de Jesus. Jesus se pôs no meio deles. Este é o presente maior. Não há presente maior. A presença de Jesus. Repita: a presença de Jesus. A presença de Jesus. Repita: a presença de Jesus. Tira de Jesus. Repita: a presença. A presença. Presença. Presença não é crença. Presença não é desejo. Presença não é saber. Presença é sentir, é tomar posse, é abraçar. Eu só posso abraçar alguém se ela está presente. Eu não abraço alguém que esteja ausente. Na sua vida, Jesus é alguém que se faz presente. Você sente a presença de Jesus? O seu coração se alegra com um dom maior? Ô padre, mas onde que está Jesus? Onde que está a sua presença? Veja lá os discípulos de Emaús, andaram com Jesus lado a lado, não sabiam o que o era. Quando Jesus prega a palavra, o coração se alegra. Quando ele parte o pão, ele os reconhece e Jesus some. Ou seja, a hora que eles reconhecem a presença, Jesus passa para a ausência. Por quê? Porque a presença de Jesus na nossa vida não é mais uma presença física. Nós não teremos o Senhor do nosso lado fisicamente, mas a sua presença é na sua palavra e na Eucaristia. Você quer o Senhor sempre ao seu lado? Leia a palavra. Quando você abre a Bíblia, é a boca de Jesus falando com você.
Quando você recebe a Sagrada Comunhão, é o Cristo ressuscitado em você, no seu coração. Então, o primeiro dom da misericórdia é a própria presença de Jesus. Qual é o primeiro dom da misericórdia? Qual é o segundo dom? Que no Evangelho de hoje ele deseja três vezes a paz. Está no versículo 19c, 21b e no 26b. A paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja com... Veja, insistentemente, receba a paz. A paz é um dom da misericórdia. A paz é o dom do coração misericordioso de Jesus. E para não ficar uma coisa aérea, paz, paz. Não, aqui é uma coisa bem palpável. Como que eu recebo esta paz? Como que eu tenho uma vida de paz? Está naquilo que Jesus disse. Jesus ele vai soprar. Imagina a cena. Você, um dos discípulos, Jesus vivo aparece no meio de vocês, alegria e tristeza ao mesmo tempo, susto, amor. E Jesus ele diz assim: a paz esteja convosco. Ele vai andando, vai chegando perto de cada um de vocês e sopra o seu rosto. Recebei o Espírito Santo. Recebei o padre, por que Jesus não falou só receber o Espírito Santo? Ele foi tendo essa sopradinha no rosto dos discípulos. Eu já expliquei. Nessa missa, quando eu falei do primeiro dia da semana, que é o oitavo, eu não falei que a nova criação, quando Deus molda Adão era um boneco, sem vida. Aí Deus chegou perto da narina de Adão e ele coloca dentro de Adão o que estava dentro dele, o Espírito. E Adão se torna um homem vivente. Quando Jesus vai soprando os seus discípulos, ele está dizendo para mim e para você, aquele que recebe o Espírito Santo, ele começa uma vida nova. O velho homem, ele morre. Os seus vícios ficam para trás. Os seus traumas são curados. E você não é um católico de banco, você é um católico de coração. Não há um outro caminho para nós, meus irmãos, conversão ou nada. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, a nossa vida tem que mudar. E a nossa presença na igreja é para continuarmos o caminho de conversão. Você quer paz? Receba o Espírito Santo. Mas eu quero mais paz. Então perdoe e peça perdão. E receba o perdão. São os dois presentes que sustentam a paz. Você quer paz no seu coração? Todos os dias, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, e não se canse. Santa Escolástica vai dizer assim: o dia que você não clamar o Espírito Santo, não coma e não tome banho. Alguém falou assim: mas Santa Escolástica, como eu vou viver um dia sem tomar banho e sem comer? Então quando você for se banhar e comer, clama o Espírito Santo antes. Uma lembrança, todo dia. E não tem como, meus irmãos, você ter paz no coração se você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que fala mal do outro, uma pessoa que deseja coisas más para o outro, pessoas que ficam maquinando coisas ruins no coração e na cabeça. Você terá a sua vingança, você terá o seu revanche, mas você vai perder a sua paz. E como dizem os antigos e o meu falecido vovô Bismarck, Christian, não há nada melhor que a paz de espírito. Não há nada melhor que você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Quando é que nós não temos paz? Quando você não tem o Espírito Santo, quando você não perdoa. Jesus vai dizer: você quer ter paz? Esta paz que eu dei, esta paz que só eu posso dar, a paz pascal. Receba o Espírito Santo e perdoe. Peça perdão e receba o perdão. Maravilhoso. O quadro está completo. Jesus aparece. Primeiro dia, a sua presença, a sua paz, o Espírito, o perdão. Está tudo completo. Está tudo completo? Está tudo completo? Sim ou não? Não. Faltava uma pessoa. Quem estava faltando? Quem estava faltando? Tomé. Ah, padre, se dane. Um só. Meus irmãos, uma pessoa vale uma história.
Jesus morreu também por Tomé. Tomé não estava com eles. As pessoas, coitadinhos, vão descer a lenha em Tomé. Por que a gente não gosta muito de Tomé? Porque a gente não tem muita igreja de São Tomé. Ah, igreja de São Tomé. São Tomé precisou ver para crer. Levante a mão aqui, quem não queria ver para crer? Tanto que quando você fala que está acontecendo um milagre em algum lugar, multidões vão. Olha, eles estão vendo Nossa Senhora. O povão vai. Porque o ser humano, ele quer ver. Só que Tomé tem uma qualidade e que passa batido no Evangelho. E quem vai falar é o Papa Bento XVI, José Ratzinger, naquela coleção Jesus de Nazaré. Ele vai dizer por que Tomé não estava com os outros. Porque os outros tinham o que Tomé não tinha. O que os outros tinham e que Tomé não tinha? Medo! Se os outros estavam com medo, Tomé falou, eu não tenho medo, eu vou colocar minha cara no sol. Ninguém sabe o que Tomé estava fazendo. O que se sabe é que ele não estava com medo e não estava trancado. Só que, para os católicos relaxados de plantão, este evangelho vem tirar o tapete. Porque muitos vão dizer para você assim, e aprenda a resposta, tem até gente na sua família assim, pessoas boas, mas que são ignorantes na fé. Elas vão dizer assim, eu não preciso ir à igreja, eu rezo em casa. Eu celebro em casa. Eu e o meu Jesus nos entendemos em casa. Só que ela não entende que na Bíblia, a palavra casa significa igreja. Quando Jesus está pregando dentro daquela casa, eles chegam trazendo um paralítico e não tem como entrar, eles vão abrir o teto e descem. Aquela casa, eclesia, é a igreja. Quando Maria chega com seus parentes e diz assim, chama Jesus para mim. Alguém chegou e disse, Senhor, a sua mãe está lá fora e ela te chama. Jesus perguntou, minha família, é aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática, vocês são agora a minha família, é a igreja. Maria, ela está fora, ela entra, ela se senta e ela vai ouvir a palavra, mãe da igreja. Porque se a oração em casa fosse a mesma da igreja reunida, Jesus tinha aparecido para os discípulos, Jesus é muito atencioso, ele tinha olhado e tinha falado assim, está faltando um. É Jesus, o senhor sabe quem é? Sei, Tomé. Preocupa não, depois que eu aparecer para vocês aqui, eu vou procurar onde ele está. Aí Jesus poderia ter ido sozinho com Tomé, falou, Tomé, quem é você? Jesus, olha aqui, minha mão, que soprinho é esse? Não, eu já vi isso lá com os outros, que você não estava. Receba o Espírito Santo. Alguém você perdoar? Oh Senhor, muito obrigado. É isso que acontece? Não é isso que acontece. Quando Tomé volta, e ainda bem que volta, e aqui nós temos 3 qualidades de Tomé, assim que identificam Tomé. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 e não estava com eles. Dídimo, um dos 12, não estava com eles. Repita, Dídimo, um dos 12, não estava com eles. O que significa Dídimo? Vem de Didimos, significa irmão gêmeo. Aí padre, mas eu nunca ouvi falar que Tomé tinha um irmão gêmeo. Pois é, meu caro, tem. E eu vou te apresentar o irmão gêmeo de Tomé. Prazer, olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda e fale assim, olá Dídimo, olá Dídimo. Meus irmãos, João, quando escreve o seu evangelho, ele coloca que Tomé tem um irmão que se chama Dídimo, que é gêmeo, ele está se referindo a mim e a você. Nós somos este que, como Tomé, gostaríamos de tocar nas chagas de Jesus. Imagina, padre, que maravilha, a gente celebrando aqui a missa da misericórdia, imagina que Jesus aparece aqui agora, a gente pode tocar nele, e falar, não, é Jesus mesmo, meu Deus, todos nós temos isso no coração, porque nós somos o irmão de Tomé, nós queríamos ver o Senhor. Está na Bíblia inúmeras vezes, eu quero ver Jesus. E quem é esse que quer ver Jesus? É um desconhecido? Não, ele era um dos 12. Ele era escolhido. Quando fala que um dos 12, é coisa de falar assim, ele era amigo de Jesus. Amém? Você é amigo de Jesus? Então você é um discípulo dele, amigo de Jesus. Só que aqui tem um problema, ele não está com eles, ele não está na igreja. Tomé é do tipo, eu rezo em casa, eu rezo sozinho. Ô, gente, fala a verdade para o padre aqui, só nós aqui. Você acha que esses católicos não praticantes e relaxados, que não vêm à igreja,
eles têm lá na casa deles, no quarto, uma vida de oração? Fala a verdade. Eles estão rezando? Eles falam que rezam para justificar que não vem. Gente, dificilmente quem não reza com vai rezar sozinho. Porque você rezar com, você chega muito mais longe. Vá correr sozinho e vá correr com um grupo. Você corre muito mais. Vai fazer academia sozinho e arruma um parça lá. Mais um! Acabou minha força. Dá mais um, coronco. Mais um. Pode a metade. Eu te dou um leve. Você malha muito mais. Não. Pode deixar que eu vou correr sozinho. Aí começou a correr. Já parou. Levantou um pezinho. Tá pesado. Quem não está junto, dificilmente vencerá sozinho. Então Tomé, ele chega. Agora ele está junto. E os discípulos deram a notícia. Vimos o Senhor. Qual que é a notícia? Tá bem ruim, né, gente? Qual que é a notícia? Vimos o Senhor. É com alegria. Vimos o Senhor. Será que você pode dizer isso para quem não vem à igreja? Eu vi o Senhor. Eu toquei no Senhor. Eu senti o Senhor. Eu fui abençoado pelo Senhor. Ah, é? Pois se eu não tocar na sua mão, se eu não colocar o meu dedo na sua chaga, se eu não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. O estudo deste texto, atenção, ele deixa muito claro que Tomé, ele não está duvidando da ressurreição de Jesus. Ele está duvidando que aqueles seus amigos viram o Senhor. Por quê? Porque o que tinha ali, meus irmãos, era qualquer coisa, menos amigos, porque os amigos não abandonam. E eles abandonaram. Só o mais novinho ficou. Aí Tomé vai dizer, peraí, deixa eu refrescar a memória da galera. Vocês lembram que Jesus, quando estava lá no Getsêmani, pediu para vigiar com ele, vocês dormiram. Aí Jesus é preso. Jesus pregou o amor a vida toda. Pedro pega uma espada, arranca a orelha do centurião. Jesus, pelo amor de Deus, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Depois disso, Pedro dá no pé. Pedro, cadê Pedro? Estou aqui. Pois é, você negou Jesus 3 vezes. Aos pés da cruz, ninguém estava lá. João, você permaneceu. Você acha que essa galera ia ver Jesus? A paz, receba o Espírito. E conta outra. Jesus deve estar procurando em um outro grupo. Porque esse aqui, meu filho, tirando João com respeito, não sobrou ninguém. Esta é a tese. Como que Jesus iria aparecer para aqueles que o abandonaram, para aqueles que o trocaram, para aqueles que o negaram? Está entendendo o problema? Só que o problema não está aqui. O problema está aqui. Porque se você acha que esses são indignos, você também se acha indigno de sentir o Senhor, de receber a misericórdia do Senhor, de tocar na sua santa chaga. Então, como eu me sinto indigno, eu duvido que Jesus tenha misericórdia com aqueles que têm no coração a miséria, porque são miseráveis como ou pior que eu. Então, Tomé, ele não está duvidando de Jesus, ele está duvidando do testemunho da igreja. É por isso que Jesus não procura Tomé sozinho, porque senão Tomé teria um testemunho pessoal, ele tem que ter um testemunho eclesial. Ninguém disse assim, vi o Senhor, eles vão dizer, vimos, por que plural? É a igreja. A igreja viu o Senhor, Tomé não viu nada. 8 dias depois, no primeiro dia da semana, estão os discípulos reunidos, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, estava com eles. Dídimo, um dos 12, estava com eles. Vai lá. Dídimo. Estavam com O que mudou do primeiro Tomé para o segundo? A presença. No primeiro ele estava ausente. No segundo ele está presente. Mas é o mesmo. Dídimo, um dos 12. Jesus aparece e vai dizer, a paz esteja convosco. Eles estavam reunidos em casa e Tomé estava com eles. Casa, igreja. Diga para quem está do seu lado, isso faz toda a diferença. Fale com alegria. Você vir à missa faz toda a diferença. Você estar aqui hoje faz toda a diferença. Por quê? Porque eu me sinto bem. Não, sai dessa carência. É porque é da igreja. Atenção.
Na igreja, Jesus revela certas coisas que Ele não vai revelar para você na sua casa. Só vai experimentar quem estiver reunido com a igreja. E tem gente que não vem à igreja e considera a oração dela, quando é e se faz, maior que a oração da igreja, na própria celebração da Eucaristia. A não ser que ela tenha debaixo da cama dela um padre celebrando para ela missa privada. E certamente não o tem. Então a oração dela não é maior que a oração da igreja. E Tomé precisou aprender. Tomé, se você não estiver com a igreja, você não vai ver Jesus ressuscitado. Tanto que os discípulos falaram: o Senhor está aparecendo no primeiro dia. Você vai sair hoje, depois vai sair mais, Tomé? Não, aprendi a lição. Eu vou estar com vocês. Nós vamos estar juntos. E quando Tomé estava junto, Jesus aparece. A paz esteja convosco. Todo mundo. Aí Tomé. Eu conheço Tomé. Tomé ficou se escondido atrás de Pedro. Só vendo assim de... Sabe? Aquela que é visual, aqui é só o olhinho assim, ó. Aí Jesus, muito simpático, né? Tomé. Sai daí, vem cá. Você. Que feiura. Não acreditou não, hein, Tomé? Ficou comigo 3 anos e um papelão desse agora no final. Eu vim aqui para te falar uma coisa. Porta da casa, porta da rua, serventia da casa. Você está destituído, você está demitido. Não acreditou. Abre a porta, Tomé, rua. Vou fazer igreja com vocês. Jesus é gentil. Nada disso acontece. Jesus se revela a todos e, atenção, Jesus se revela a todos. Sozinho Ele não vai revelar a você, mas quando você se coloca junto de todos, você tem a revelação pessoal. Quando você está sozinho, Jesus não se revela a você porque você não está junto, mas quando você está junto, Ele se revela a você. Ele vai dizer: Tomé, sim Senhor. Oh Tomé, primeiramente, saudade. Estava com saudade de você. Vem cá, Tomé, pode colocar a mão. Você vê que não é um fantasma. Coloca a mão do lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Eu preciso muito de você, Tomé, mas eu preciso que você tenha um coração cheio de fé. Não basta você crer. Aqui no Evangelho ficou uma dúvida: se Tomé tocou ou não tocou. Não fala. Ninguém sabe. O que se sabe é que ele fez uma oração maravilhosa e que nós fazemos toda vez na hora da consagração: meu Senhor e meu Deus. Vamos rezar mais alto: meu Senhor e meu Deus. Tomé, vimos, nosso Senhor, não, é meu. Eu sou dele e ele é meu Senhor e meu Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha a intimidade de Tomé. Ele vai dizer: o meu Jesus. Você, quando vai rezar, você tem essa intimidade? Meu Jesus. E reza. Ô padre, mas o meu Jesus não é egoísta? Mas não, ele é seu porque é de todos, e porque é de todos ele é seu. Ele é o Senhor da igreja. Meu Senhor. Aqui é uma atitude esponsal, aliança. Na quinta-feira santa, Jesus disse assim: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. Ele colocou aliança no coração de Tomé. Então Jesus era dele, ele era de Jesus. E aqui ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Na missa, quem já faz, continue. Quem não faz, faça. Toda vez que o padre consagra o pão e o vinho, a hora que ele levanta e o sininho toca, em silêncio você diz: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha. E Jesus, como sempre simpático, finalizando o texto de hoje, ele solta um elogio para mim e para você. Se ele vai puxar a orelha de Tomé, porque Tomé precisou crer para ver, ele vai elogiar a nós. Ele vai dizer assim: você acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que crerão em mim sem ter visto. Ninguém aqui viu Jesus, mas nós acreditamos naquilo que Tomé duvidou. Um dia eu fui batizado, você foi batizado. Um dia a igreja disse para mim e para você: Jesus ressuscitou, nós vimos o Senhor. E nós não respondemos como Tomé, nós respondemos o contrário: eu creio, mas aumenta a minha fé.
Esta é a fé que toca o coração de Jesus. Nós não o vimos, nós não o abraçamos, nós não o sentimos, mas nós sabemos, Ele está vivo e nós cremos no testemunho da igreja. O Senhor está vivo e ressuscitado por mim, por você e por nós. Ele nos concede a paz, Ele nos concede o Espírito, Ele nos concede o perdão e Ele se manifesta a mim e a você. Toca no poder da minha palavra. Na hora que você for comungar, você estará tocando o corpo do Senhor, muito mais que Tomé. Tomé foi convidado para tocar, você é convidado para comer, para que Ele esteja no seu coração. Esta é a misericórdia infinita do Senhor.